Então fala aí galera, estou aqui para poder testar o áudio, o vídeo, saber se não vai ter nenhum problema, né, na hora de fazer as nossas videoaulas. Eu estou fazendo isso no intuito de poder ajudar pessoas, né, que não têm condições de ir até um seminário teológico, pelo menos ajudar elas com a teologia sistemática, né, que é a minha área, e porque são as doutrinas básicas bíblicas, tá? Que eu acredito que todo cristão ele deveria ter acesso. E de fato tem, né? Pela internet tem várias pessoas que ensinam, tá? Tem vários livros também disponíveis aí. Um que eu aconselho grandemente é Conhecendo as Doutrinas Bíblicas de Mayo Pearman, tá? Quem quiser depois procure, vai ser muito bom para a edificação espiritual de cada um. E eu estou aqui para somar com isso, né? Pessoas aí que me conhecem e creio que gostariam de me ver lecionando, alunos meus até, porque eu sou professor de informática também. Alunos meus, eles já disseram para mim que gostariam muito de me ver lecionando teologia também, mas como eu não terminei o mestrado, eu não estou apto, tá, a lecionar num curso, numa faculdade, num seminário que dê certificado reconhecido pelo MEC. Infelizmente tem essa burocracia, embora você tenha o conhecimento e tudo, mas precisa ter o diploma de que você concluiu. Nada mais justo, né? Porque realmente não vai colocar qualquer um para ensinar. Mas enquanto eu não concluo o mestrado e tudo mais, eu vou poder, nada me impede, né, a não ser Deus, se Ele quiser eu não vou fazer, se Ele não quiser que eu faça eu não vou fazer, Ele é o único que pode me impedir de lecionar por aqui, tá? Então, que seja para a glória de Deus. Bom, eu estou fazendo isso também para poder testar áudio e vídeo, né, para não ter nenhum problema. Vocês vão me dizer se estão conseguindo me ouvir bem, se estão conseguindo ver nitidamente, tudo mais, para que não tenha nenhum problema, nenhuma interferência na hora que a gente estiver dando a aula mesmo. Tá? Então, vamos lá. Como eu disse, né, para alguns, como eu prometi, eu ia trazer nesse começo algumas curiosidades bíblicas, tá? Poxa, por que eu preciso disso, né? Primeiro porque é interessante, tá? Através das curiosidades bíblicas, muitas pessoas elas acabam pegando um gosto maior pela Bíblia, tá? Uma vontade maior de ler e conhecer, tá? Então, que na realidade esse é também o intuito dessas videoaulas, trazer uma paixão pela palavra de Deus para cada um de vocês, tá? E que também outra coisa é porque, poxa, a Bíblia é um livro antigo, né? Levou 1600 anos, mais ou menos, para ser escrito, tá? Um pouco menos do que isso, mas arredondando dá 1600 anos. E, poxa, foi escrito em lugares diferentes, no Oriente, né? Nós estamos no Ocidente agora, então muda-se costumes, muda-se crenças, muda-se com o tempo tecnologias, as coisas geralmente que nos cercam praticamente mudaram todas, né? Não havia energia elétrica, não haviam aviões, automóveis como hoje, e tudo mais, e né, é necessário que nós venhamos a fazer essas pesquisas, conhecer algumas coisas, tá? Que tinham na época, que hoje não temos, e que possamos tomar conhecimento, tá? O intuito da Bíblia é que nós venhamos a conhecer o nosso Deus, conhecer o nosso Criador, tá? Através dela. Mas como é um livro antigo, a gente tem que entender a Bíblia também para poder entender aquilo que Deus nos trouxe, tá? É meio que o princípio básico da hermenêutica, tá? Que é o estudo de interpretação bíblica, né? Hermenêutica é uma palavra que vem do grego hermeneus, deriva de Hermeneus, né? Porque acreditava-se que Zeus, ele, né, na Grécia, por essa crença, acreditava que Zeus ele vivia num panteão, numa mansão celestial,
E nessa mansão celestial haviam vários deuses também, seus filhos, né? E quando Zeus ele queria se comunicar com os seres humanos, ele enviava uma mensagem através de Hermes, tá? Que era o deus considerado mensageiro pelos gregos. E Hermes ele trazia a mensagem para uma sacerdotisa e ela interpretava ao povo. Então, hermenêutica, né, vem de hermeneus, que quer dizer interpretar uma palavra, né, uma mensagem divina. Tá? E nós hoje podemos interpretar a Bíblia. Não vou dar aula de hermenêutica aqui, mas vou trazer algumas curiosidades, né, algumas explicações, porque a Bíblia, querendo ou não, ela também não se detalha tanto. Ela foi escrita para pessoas daquela época que tinham conhecimento sobre o que era aquilo. Tá? Então, mas hoje a gente não tem esse conhecimento, então eu vou trazer algumas coisinhas só para dar um gostinho para cada um de vocês. Então vamos lá. Primeiro de tudo, né, eu vou falar aqui um pouquinho sobre pesos e moedas, só duas curiosidadezinhas acerca do assunto. Tá? No Novo Testamento a gente vê muito falar acerca do talento, tá? Que é uma moeda usada no tempo de Cristo. Tá? O talento ele era uma moeda grega, né, no Novo Testamento, que na realidade ele não era só usado na Grécia, ele era usado, né, em Israel, Mesopotâmia, na Babilônia, no Egito, em Roma, Suméria, Acádia, em vários outros lugares. Tá? Cada lugar que usava-se o talento, eles atribuíam um valor diferente ao talento. Mas no talento grego que nós estamos falando, né, do Novo Testamento, que o Novo Testamento foi escrito em grego, usava-se a medida de um talento como equivalendo a 58,9 quilos, geralmente de ouro. Se a gente for transformar hoje para a moeda, seria mais ou menos $1.500. Tá? Então, um talento geralmente de ouro, equivalia a $1.500 hoje, mais ou menos uns R$ 4.500. Tá? É coisa pra caramba, né? Então, outra curiosidade que eu venho trazer também acerca de moedas e tudo mais, é que nós sabemos que Judas Iscariotes ele traiu Jesus, vendendo-o para aqueles, né, que queriam matá-lo, né, os fariseus, os sacerdotes, os sumos sacerdotes e tudo mais, né, essa galera toda aí. Então, e a Bíblia diz que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Hoje, essas 30 moedas de prata equivalem a $20, né? Mais ou menos R$ 60. Então, Judas foi mesquinho meio que ao extremo, né? Que vendeu o Cristo, vendeu a sua salvação por merreca, tá? Acredito que se você for fazer um bico por aí, você consegue mais que isso, né? Mas fazer o que? Infelizmente tem gente vendendo Cristo por mais, mas de qualquer maneira não adianta, né? Não há preço que pague a salvação das nossas almas. Então vamos lá, outra curiosidade, dos apóstolos, dos 12, né, o primeiro a ser morto pela sua fé, né, por causa da pregação, de expor a sua fé, o primeiro a ser morto foi Tiago, filho de Zebedeu, tá, que foi decapitado por uma espada, né, foi decapitado a espada por ordem do rei Herodes Agripa I, mais ou menos por volta do ano 44 depois de Cristo. Outra curiosidade que eu acho até muito interessante é que o capítulo, nós sabemos que a Bíblia hoje em dia ela é dividida em capítulos e versículos, o capítulo que está exatamente no meio da Bíblia, né, é o Salmo 118, vindo antes e vindo depois dele exatamente 594 capítulos. E o versículo que está exatamente no meio da Bíblia é o Salmo 118, versículo 8, né, que é a metade do 118. Continuando aqui, outra curiosidade. O nome mais comprido e esquisito da Bíblia, muita gente acha que é Melquisedeque, muita gente acha que é Nabucodonosor, mas não é. Tá? É difícil até de pronunciar o nome do nome mais esquisito e comprido da Bíblia,
que é o filho de Isaías, tá? Possui 15 letras. É Maher Salal Hasbaz, tá? É esquisito e bota esquisito nisso. Melquisedeque e Nabucodonosor, por mais que sejam estranhos, não são os maiores, tá? Eles possuem 12 letras, enquanto Mael Salal Hasbaz é feio, é estranho, pelo menos pra gente, né? Lá pra galera na época, se Isaías escolheu é porque ele achava o nome bonito, mas possui 15 letras, sendo classificado aí como o mais esquisito e o mais comprido de toda a escritura. Falando em nome, né? Outra curiosidade que eu trago para vocês é o nome Adão, tá? A gente acha que Deus criou o primeiro homem, colocou o nome do primeiro homem de Adão. Na realidade, Adão não é um nome. Ele vem do hebraico Adram, tá? E significa homem de barro. Então, Adão significa homem de barro e nada mais era que dizendo que o ser humano era, que Adão, na realidade, né, o primeiro homem era um homem feito do barro. Tá? Falando de Adão e Eva, uma curiosidade que acredito que todos, se pararem para refletir um pouco, vão achar meio óbvio, é que eles não tinham umbigo. Né? Se Adão e Eva não tinham umbigo, porque o umbigo ele é o resultado final do cordão umbilical que nos ligava à nossa mãe dentro da barriga dela e tudo mais. E quando que Adão e Eva não foram concebidos por mãe, mas foram criados diretamente pelo próprio Deus, então não teve aquele processo de cordão umbilical e tudo mais. Então a gente meio que defende, não só eu, como alguns teólogos defendemos que Adão e Eva não tinham um umbigo. Aí vai da crença de cada um. Tá? Outra curiosidade é que muitos acham que o menor versículo da Bíblia, né, é Jesus chorou, né, contendo 12 caracteres, localizado lá em João 11:35, quando na realidade não é. Tá? O versículo menor de toda a Bíblia se encontra em Êxodo, lá na parte dos 10 mandamentos, que é não matarás, e ganhou por causa de um caractere, né? Não matarás tem 11 caracteres só e Jesus chorou tem 12. Então, não matarás é o menor versículo de toda a Escritura. Tá? Pessoas aí que já leram Salmos, né, devem ter reparado nessa curiosidade de agora. O Salmo 14 e o Salmo 53 são exatamente a mesma coisa, pelo menos na nossa tradução. Né? Tendo como mudança, na verdade, no original ele muda. Tá? No original tem uma alteração no nome de Deus. Certo? O livro de Salmos ele é um cântico. É como se o Salmo 14 e o Salmo 53 fosse apenas uma regravação um do outro, tendo apenas, né, a alteração do nome de Deus que aparece. Tá? Porque no Salmo 14 usava-se o tetragrama sagrado, né, escrito como YHVH, tá? Que era o nome santo e sagrado do Senhor. Enquanto que o Salmo 53 tirou o tetragrama do texto e colocou como sendo Adonai, né, que é como os judeus hoje em dia chamam a Deus. Né? Adonai significa meu Senhor. Então essa é a única mudança que há do Salmo 14 para o Salmo 53. Tá? É que no original o nome de Deus, né, do tetragrama YHVH muda para Adonai, somente isso. Falando de língua hebraica ainda, a língua hebraica ela não possui vogais, ela não possui espaço entre o que é escrito. E ele é lido de trás para frente. É uma coisa bem louca, então por isso que é tão complicado de se ler, principalmente em hebraico. Não é nem porque tem que ter toda aquela transliteração e tudo mais, não é necessário. Mas é porque a língua hebraica não possui vogais, tá? E o espaço também não existe, é tudo escrito junto. Né? E é lido de trás para frente. Agora você que mora aqui no Brasil, que fala português e pensa, poxa, não tem vogais. Né? E para a gente aqui o que diferencia, por exemplo, a palavra como da palavra cama é a vogal. Né? Então como é que acontecia lá para os judeus não se confundirem nessa questão, já que não tinha o vogal? Né? Os hebraicos usavam uma coisa chamada nekudot, tá? que eram como se fossem as vogais hebraicas. Na realidade, nekudot são pontos, tá? Que auxiliavam eles na leitura e também na pronúncia.
Tá? Falando em pronúncia e falando de hebraico, de tetragrama sagrado, tá? O tetragrama sagrado YHVH, ele é equivalente ao som da sua respiração, quando você respira, né, de modo correto, que é Yod, Re, Vav, Re. Tá? Então, que na verdade significa eu sou o que sou, que foi como Deus se manifestou a Moisés lá em Êxodo 3:14, tá? E os latinos, eles pegaram essa pronúncia de Yod, Re, Vav, Re, né, que é eu sou o que sou, e adaptaram a pronúncia para Yahvé, né? Ou Yahvé, ou Javé, ou Jeová, e foi adaptando, né, até que se tornou Jeová ou Yahvé que nós temos hoje, tá bom? A ideia também do fruto proibido de que Adão e Eva comeram era uma maçã, veio de uma tradição europeia, né? Porque do latim a palavra malum pode significar tanto mal como maçã. Tá? Como na nossa como na nossa língua, a palavra claro pode significar tanto uma afirmação óbvia como algo limpo ou esclarecedor. Tá? Então lia-se mais ou menos como se fosse árvore do conhecimento do bem e do mal, ou do bem e da maçã. Né? Poderia ser interpretado dessa maneira. Então, alguns acreditavam que o fruto era uma maçã, quando algumas doutrinas judaicas acreditam ser figo, algumas já acreditam ser o trigo. Há várias especulações, tá? E dizem os judeus que até no Talmud tinha, né, vem dizendo que é um fruto, um determinado fruto lá, do qual eu desconheço, tá? De nome bastante esquisito até, que agora eu nem me recordo. Enfim, vamos lá. Continuando, o livro bíblico mais traduzido do mundo, né? Ele foi escrito o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Então ele foi traduzido para todos os outros idiomas do mundo, quase todos, né? Tem lugares hoje em dia que infelizmente ainda não receberam a palavra de Deus. Mas o livro bíblico mais traduzido do mundo é o Evangelho de Marcos, né? Traduzido para mais ou menos 900 idiomas. Tá? Existem livros, né? Essa é bastante interessante que se estuda em bibliologia. Há livros dos quais a Bíblia faz menção deles, né? A Bíblia dá testemunho desses livros que nunca foram encontrados. Possivelmente eles se perderam com o tempo, como também os escritos originais bíblicos. Né? O que nós temos hoje em pergaminhos e rolos são somente as cópias das cópias. Né? Então, por exemplo, o livro da genealogia de Adão, que aparece lá em Gênesis 5:1, é um livro que existe e a Bíblia dá testemunho dele, só que ninguém nunca viu, né? Ninguém nunca soube sobre esse livro. Tá? Outro livro que a Bíblia dá testemunho é o livro dos justos, que aparece em Josué capítulo 10, versículo 13, o livro das guerras do Senhor, lá de Números 21:14, livro do profeta Natã, lá de 2 Crônicas 9:29, livro dos reis de Judá e Israel, né? Quando se lê muito em Crônicas, em Reis, sobre os reis de Israel, os reis de Judá, né? Em 2 Crônicas 16:11, fala sobre a existência do livro dos reis de Judá e de Israel, sobre as histórias de Salomão e tudo mais. Tem vários livros que a Bíblia dá testemunho deles, só que eles nunca foram encontrados. Tá? Não quer dizer que sejam livros inspirados pelo Espírito Santo, mas podem ser livros que nos auxiliam na compreensão de determinados textos e tudo mais. Tá? Outra coisa, o nome Apocalipse, como muita gente pensa, né, que é o nome do último livro bíblico, ele não tem a ver nem pouco com o fim do mundo. Ele vem do grego apocalipsis e significa revelação. Tá? Apo vem do grego tirando de, né? E calumna, que é de onde deriva o resto da palavra, vem de véu. Tá? Então, Apocalipse vem meio com o intuito de revelar o que anteriormente estava escrito, estava oculto, né? Estava oculto, então, né? Enfim, Apocalipse significa revelação. Vamos lá. Falando em Apocalipse 16 nós vemos que ocorrerá o Armagedon. Tá? Armagedon ela é uma palavra de uma má tradução feita do grego, né, de Har-Megido, tá? Que significa Monte Megido em grego. Tá?
Na verdade, o Monte Megido ele é uma colina que fica no Vale de Jezreel, localizada ao norte de Israel, né? Que dizem que o seu nome originalmente no hebraico é Tel Megido, tá? Mas atualmente chamado pelos árabes de Tel al-Mutselim. Como eu não falo árabe, né? Tentando traduzir pelo pouco hebraico que eu arranho, nós temos Tel, né? Como colina, al, né? É um verbo que expressa estado, né? E Mutselim seria como se fosse o nome Megido, só que na língua árabe, sendo mais ou menos colina que está em Megido, né? Porque ali havia um povoado que recebia o mesmo nome do lugar. Né? Alguns dizem também que não é Tel al-Mutselim, alguns dizem que é Tel el-Mutselim, né? Aí já troca, já não fica com o significado de colina que está em Megido, mas fica com o sentido de forte colina Megido, né? Porque El vem meio de poderoso, forte. Então, mas enfim, nem sei se é realmente essa a tradução de Tel al-Mutselim. Estou traduzindo pelo hebraico e não pelo árabe, tá? Mas possivelmente pode ter algo a ver, visto que muda-se apenas algumas letras, tá? E vamos lá. Outra curiosidade, Matusalém foi o homem mais velho de toda a Bíblia, né? Ele viveu 969 anos e morreu mais ou menos uma semana antes do dilúvio, né? E tendo Noé construído a arca, terminado de construir a arca com 600 anos, nós, fazendo o cálculo, vemos que quando Noé nasceu, Matusalém tinha humildes, né, poucos 369 anos já. Né? Então ele meio que escapou do dilúvio aí. A arca de Noé, na verdade, ela não era uma arca, tá? Como muitos imaginam. Ela tinha o formato de uma espécie de caixa. Ela não era uma barca, ela era uma arca, né? Um formato de uma caixa, e alguns teólogos, estudiosos e eruditos dizem que ela possuía 3 andares. Né? Então, são as curiosidades que eu trago para vocês. Espero que tenham gostado. E curtam, compartilhem se quiser. Tá? Fiquem à vontade, é tudo para a edificação espiritual de cada um. Fiquem com Deus e até a próxima.